Bom, vamos mergulhar direto nessa nossa análise e explorar um estudo de caso espiritual riquíssimo hoje. Nosso foco é o capítulo 19 do clássico Nosso Lar, que traz a história de A Jovem Desencarnada. É uma narrativa impressionante sobre aquela bagagem emocional pesada que a alma humana acaba carregando mesmo depois da morte física. É o tipo de reflexão que mexe profundamente com as nossas estruturas sobre apego, dor e, claro, libertação. E a grande pergunta que fica no ar é justamente esta: o que acontece quando a gente leva as nossas maiores decepções amorosas direto para a eternidade? Existe aquela crença super comum de que a morte simplesmente apaga todas as dores do coração, como se fosse um passe de mágica, sabe? Mas a literatura espiritual vem e nos desafia a encarar tudo isso de um jeito muito mais realista e, para ser sincero, incrivelmente humano. Parte 1. O mistério de Heloísa e o seu isolamento espiritual. Logo que a gente entra na colônia espiritual de Nosso Lar, conhecemos a jovem Heloísa. Ela vive reclusa, totalmente isolada e se recusa até a sentar à mesa com os outros. E a explicação didática para isso é fascinante, porque mostra como a nossa mente altera fisicamente o ambiente ao redor. A Heloísa sofre de uma neuroastenia muito profunda. E no plano espiritual, emoções tão negativas emitem fluidos densos, pesados, quase venenosos, que acabam se misturando com a alimentação sutil do lugar. Então, esse isolamento dela não é, de forma alguma, um castigo. É uma necessidade absoluta para a recuperação dela e para manter a harmonia da casa. E dá para entender perfeitamente o esgotamento dela se a gente olhar para essa linha do tempo. Foi uma batalha exaustiva de 8 meses contra a tuberculose na Terra. Uma barra pesadíssima. Depois do desencarne, ela ainda passou 15 dias em um sono profundo, precisando de resgate nas regiões do umbral, até finalmente ser acolhida e trazida para os cuidados diretos da avó dela, a Dona Laura. É impossível a gente não sentir uma empatia gigantesca pelo estado frágil com que essa alma chegou do lado de lá. Parte 2. A dor da desilusão, onde o apego se encontra com a traição. A doença, de fato, destruiu o corpo físico da Heloísa. Mas a verdadeira agonia que está corroendo o corpo espiritual dela é puro apego. O baque de uma traição terrena acabou ofuscando totalmente aquela paz que deveria vir com a libertação espiritual. Acontece que o noivo dela, o Arnaldo, não só seguiu em frente rapidinho enquanto ela piorava, como fez isso logo com a melhor amiga dela, a Maria da Luz. Dá para imaginar a ferida aberta? O choque de ver o homem amado nos braços da amiga que ela jurava ser fiel é o que faz o coração dela sangrar sem parar. Parte 3. A visão espiritual e aquele necessário choque de realidade. E aqui a história dá uma guinada incrível. A sábia Dona Laura intervém e quebra totalmente essa narrativa de vitimização. É um choque de realidade incrivelmente pé no chão, que ilustra perfeitamente a diferença entre como a gente vê as coisas e como a espiritualidade vê. Na perspectiva da Heloísa, aquilo é uma traição imperdoável, cheia de vilões cruéis. Mas para Dona Laura, o Arnaldo não é nenhum monstro. Ele é só um homem comum. Um cara que ainda não tem envergadura moral para um amor sublime e que, pura e simplesmente, precisa de companhia terrena para seguir a vida. É uma visão muito mais ampla da natureza humana. E o nível de pragmatismo da Dona Laura é de cair o queixo. Ela diz com todas as letras que não dá para forçar a iluminação espiritual e ninguém goela abaixo. O Arnaldo vai ter que descobrir os ideais dele no tempo dele. Mas olha só a virada de chave. Ela explica que ele estar com a Maria da Luz é, na verdade, uma baita de uma bênção disfarçada, porque a Maria sempre vai ter um laço de irmã espiritual com Heloísa. Se o Arnaldo casasse com uma mulher completamente estranha, essa nova esposa poderia simplesmente bloquear qualquer acesso espiritual futuro que Heloísa tentasse ter para ajudar o ex-noivo. Ou seja, a amiga, no fim das contas, preserva uma ponte espiritual valiosíssima. Parte 4. O egoísmo e a vaidade. A verdadeira raiz desse sofrimento todo. E é aqui que o véu do romantismo cai por terra. Essa lição da Dona Laura é daquelas que a gente precisa ler e reler. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. É um diagnóstico clínico e ao mesmo tempo super amoroso. Ele revela que a maioria esmagadora das lágrimas derramadas por perdas amorosas não nasce do amor puro. Elas brotam do egoísmo e da nossa vaidade teimosa, daquela vontade cega de que o outro pare a vida dele só para nos homenagear.
Entender esse tal de egoísmo milenário é absolutamente vital. É uma tendência muito enraizada que a gente vem arrastando vida após vida de querer possuir e controlar as outras pessoas. E essa é a ilusão de posse que mantém a alma presa num ciclo de dor que não acaba mais, mesmo muito tempo depois que o corpo físico já se foi. O ponto principal é este: a gente não sofre porque ama demais, a gente sofre porque quer ser dono do outro. Parte 5. O despertar da alma. O difícil processo de quebrar essas correntes. Para que almas feridas como a de Heloísa encontrem a paz, é exigido um esforço consciente gigante. Primeiro, é preciso reconhecer a ilusão, aceitar que não somos donos de ninguém, nunca fomos. Depois, olhar com verdadeira compaixão para os limites das pessoas que amamos, entender que elas têm todo o direito de errar e de procurar a felicidade da forma que dão conta. E por fim, cultivar muita paciência e serenidade para conseguir soltar as amarras desse amor próprio excessivo. Mas a cura verdadeira cobre o seu tempo. Ela não acontece no estalar de dedos, nem mesmo lá nas colônias espirituais. O texto conta que a Heloísa ainda vai ficar sob os cuidados amorosos e hiperpacientes da avó, aguardando a chegada da mãe dela, a Teresa, que em breve fará o caminho de volta do plano físico. Isso nos prova que a recuperação espiritual é construída aos poucos, um dia de cada vez, exigindo uma confiança total no processo da vida. E para encerrar a nossa análise de hoje, deixamos uma pergunta que ecoa na mente. As lágrimas que derramamos quando alguém que amamos segue um caminho diferente, são verdadeiramente um ato de amor puro, desejando o melhor para o outro? Ou será que elas nascem lá no fundo da dor da nossa vaidade e do nosso próprio ego ferido? Fica aí o convite para que cada um de nós examine a natureza real dos nossos apegos. Até a nossa próxima reflexão.